Hora de falar sobre o Corinthians sexta-feira para lá de agitada e péssima pro Timão. A principal notícia, a Vaidbet anunciou na manhã dessa sexta a rescisão do contrato com o Corinthians. Essa era uma pedra cantada, a Vaidbet já vinha fazendo uma série de notificações e avisos do seu incômodo em relação a uma série de escândalos que relacionavam o nome da empresa, tudo por causa daquela intermediação que envolveu até um laranja. O Corinthians tratou o caso com pouco caso, com desdém, e nessa sexta-feira foi informado da quebra do contrato. Prejuízo de no mínimo 300 milhões de reais, isso porque o acordo previa um pagamento total de 370 milhões de reais, o Corinthians só embolsou até agora 66 milhões de reais e o vínculo foi rescindido. Mas a coisa pode ficar ainda pior, vou explicar para vocês. O Corinthians, para fechar com a Vaidbet, precisou devolver 20 milhões de reais que haviam sido antecipados com a PixBet. Ainda pagou mais 24 milhões de reais à antiga patrocinadora pela quebra do contrato. Além disso, tem 3 milhões e meio de reais que já foram pagos de comissão à empresa do Alex Cassundé, graças ao acordo de intermediação com a Vaidbet. Até agora citei já 47 milhões e meio de reais, certo? Se o Corinthians embolsou 66 milhões de reais, o lucro é inferior a 20 milhões de reais, certo? Pois bem, a Vaidbet pode exigir na justiça que o Corinthians arque com o pagamento da multa rescisória. A Vaidbet se utiliza de uma cláusula, o item 12.2, que trata sobre corrupção, para pedir a rescisão desse contrato. E ela pode ir à justiça exigindo que o Corinthians faça a indenização, que equivaleria a 10% do valor até o fim do contrato. Se ainda restam mais ou menos 300 milhões de reais a serem pagos, o Corinthians ainda poderia ter de ressarcir a Vaidbet em 30 milhões de reais. Nesse caso, o Timão teria um prejuízo com a passagem de da Vaidbet de mais ou menos 11 milhões de reais. O Corinthians, por meio de uma nota, lamentou a saída da empresa e ainda deu uma cutucada na Vaidbet, afirmando que ela era uma empresa desconhecida e se tornou a segunda mais famosa do país, graças ao acordo com o Timão. Vaidbet que tem negociações avançadas para se tornar patrocinadora master do Cruzeiro. Ainda assim, perdeu mais de 100 mil seguidores nas últimas horas lá no seu Instagram por conta da debandada de corintianos. Quero continuar falando sobre o Timão. Augusto pode pedir para sair? Existe um rumor muito grande nas redes sociais de que o presidente corintiano cogita se afastar em meio a todos os escândalos causados nos últimos dias. Uma pessoa próxima ao Augusto me assegurou que essa possibilidade está completamente descartada, mesmo depois da saída de mais dois diretores, o diretor de futebol Fernando Alba e o diretor financeiro Rosala Santoro. Já são várias as debandadas e ele tem perdido todos os seus apoiadores. E a perda desse contrato de patrocínio de 370 milhões de reais pode sim determinar um impeachment, ainda que o presidente se mantenha no cargo. Um grupo de oposição se reuniu na tarde dessa sexta-feira para tentar mudar uma assinatura de contrato. Só para vocês entenderem. Uma assinatura de contrato não, uma assinatura de reunião. Eles haviam protocolado, quase 30 dias atrás, no Conselho Deliberativo, um pedido de reunião para que o Augusto esclarecesse esse contrato com a Vaidbet e também aquela permuta com a Gazin. Essa reunião perdeu a validade a partir do momento em que o contrato foi desfeito. Então agora os opositores estão se mobilizando para juntarem 51 assinaturas. E se essas 51 assinaturas forem obtidas, os opositores vão pedir uma reunião para tratar sobre um impeachment do presidente. E esse impeachment se dará a partir do artigo 106 do Estatuto do Corinthians, que trata da seguinte maneira: são motivos para requerer a destituição do presidente. O item B fala: ter ele acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians, fecha aspas. Eu quero a sua opinião. O Augusto Melo merece o impeachment? Ele foi o responsável pela perda do contrato com a Vaidbet? Só quero dar o meu parecer. Para mim, o Augusto se fez de besta. Enquanto todo mundo noticiava sobre esse escândalo, sobre as várias situações, ele foi alertado e pressionado para abrir mão de seus pares que participaram desse contrato escandaloso e não fez. A partir daí foi conivente, para mim tem muita culpa numa rescisão do contrato de um acordo espetacular. Só para completar, Carlos Miguel. O goleiro fica ou não no Timão? Pela manhã contei para vocês que ele tem uma proposta do Nottingham Forest e já havia comunicado aos dirigentes do Corinthians sobre a sua intenção de sair. O time inglês está disposto a pagar os 4 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 23 milhões de reais como multa rescisória. O Corinthians não teria muito o que fazer, além de tentar convencer o Carlos Miguel a ficar. O Marcelinho Carioca, ex-jogador do Corinthians, afirmou que o Timão fez uma oferta de 5 anos de contrato para o Carlos Miguel com salários de 800 mil reais por mês. Pagaria ao goleiro o mesmo que o Cássio recebia, além de luvas, ou seja, o Carlos Miguel teria vencimentos maiores do que o maior ídolo da história do Timão.
Ainda assim, uma pessoa do staff do Carlos Miguel me falou que já está tudo acertado com o Nottingham Forest. Ele será jogador do clube inglês, mas por conta da boa relação com o Antônio Oliveira, o Carlos Miguel se propôs a ficar pelo menos até alguns jogos mais para que o Antônio tivesse um goleiro enquanto o Corinthians busca alternativas no mercado. Cássio foi embora, o Carlos Miguel está de saída e o Donelli, que é o terceiro goleiro, tem contrato só até 5 de janeiro. Só para completar, se você acha que desgraça pouco é bobagem, Santos Laguna deu mais 15 dias a partir dessa quarta-feira para que o Corinthians pague uma parcela de 5 milhões e 800 mil reais pela compra do Félix Torres, senão vai para a FIFA. E a Enel estava fazendo serviços de manutenção na Neoquímica Arena, houve um problema e o estádio corintiano está há 24 horas sem luz. Tá bom para você? Usa o espaço para comentário, esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos encontramos às 7, tem live. Abraço, tchau!